tem outro jeito. Vamos lá. Josué, capítulo 7, versículo de número 1, diz assim: Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou o homem de Jericó até Ai, que fica perto de Bet-Aven, a região de Betel, que lhe ordenou: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram ali a cidade, então, de Ai. Ok? Vamos fazer uma oração? Se você puder, feche os seus olhos. Ore comigo. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, pedimos a Ti que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra venha aos nossos corações. Abençoe esse culto de ceia, que o Senhor, ó Deus, possa abençoar, Pai, as nossas orações, que o Senhor, ó Deus, aceite os nossos louvores, que o Espírito do Senhor esteja sobre nós e que assim nós possamos, ó Deus, exaltar o Seu nome, assim como deve ser feito. Muito obrigado, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Espírito de seita, sai de mim, né, Satanás nojento. Então, aqui o texto vai dizer o seguinte, vai dizer que o povo de Israel, eles estavam naquela peregrinação rumo à terra prometida. Moisés já tinha morrido, né, e Josué se tornou o rei. E é engraçado que o rei, eu digo assim, o rei, o que guia, o profeta, Moisés nunca foi rei de Israel, mas você vai perceber de forma bem clara que quando Josué ele toma a posse de ser o homem que ia orientar o povo de Israel, existe uma resistência, porque já não é mais Moisés. Deus tinha usado Moisés para fazer um monte de coisas maravilhosas. Então, querendo ou não, fica sempre aquela coisa assim, é Deus, mas se Moisés não tivesse ali, talvez Deus não faria. Então, sempre há esse tipo de ligação que o ser humano, mesmo um ser humano equilibrado, fiel a Deus, temente a Deus, tem essa dificuldade de separar, né, a glória que é só de Deus, mas Deus não faria também se não fosse um instrumento. É assim, né, que todos nós temos a tendência, né, de pensar. Se não fosse o apóstolo Paulo, se ele não fosse, né, um poliglota, se ele não tivesse estudado aos pés de Gamaliel, se ele não fosse, né, esse homem que teve toda essa preparação antes de virar cristão, talvez ele não teria pregado, né, em 4 continentes diferentes, 3 continentes diferentes, por aí vai. Bom, o que Deus fez então para esse povo acreditar que Josué agora seria o líder que ia guiar o povo, né, para a terra prometida? Deus fez algo semelhante ao que ele fez nos tempos de Moisés. Aqui nos capítulos anteriores, capítulo 3 de Josué, a Bíblia diz que Deus vai abrir agora o Rio Jordão. Eles estão na frente do Rio Jordão, o povo está, né, como sempre, né, aquela murmuração, aquela coisa lascada, já era uma nova geração, mas as pessoas com medo, murmurando. E aí o Senhor Deus então diz a Josué, para que eles pisem no Rio Jordão, e o rio vai se abrir e o povo passa em terra seca. Então isso aconteceu 2 vezes, a primeira no Mar Vermelho com Moisés, e a segunda agora no Rio Jordão com Josué. Então Deus está testemunhando, testificando que o ministério de Josué, ele é um ministério espiritual. O que a primeira coisa que eu quero deixar com você é que quando Deus lhe chama para alguma coisa, ele vai confirmar isso, sabe? Quando Deus lhe chama para fazer uma função, você pode ser desacreditado no primeiro momento, você pode não receber apoio no primeiro momento, você pode, sabe, ter olhares, as pessoas ter entre olhares a você, mas fique firme. Deus te colocou lá e Ele vai te sustentar. Deus te colocou lá, Ele vai lhe abençoar. Deus te colocou lá, Ele vai te confirmar. Então, tudo nessa vida que a gente, de alguma forma, recebe uma dádiva de Deus, recebe uma função de Deus, você não vai receber no primeiro momento a aprovação das pessoas, né? Se você for olhar para a própria Escritura, quando Elias chamou Eliseu para ser o futuro profeta,
que Eliseu era o grande profeta de Israel, ele foi lá e chamou Eliseu para ser esse cara que ia entrar no lugar dele, porque Elias ia ser tomado aos céus. O texto sagrado diz lá que os outros profetas que existiam na época também não acreditavam muito bem naquilo. Então, no dia que Elias foi lá e tal, foi sendo levado para subir aos céus, Eliseu foi junto e o povo disse, ele está indo junto, sei lá o quê. E aí Elias foi tomado ao céu, Eliseu ficou, aí o povo começou a dizer, os outros profetas, vamos ver o que ele vai fazer agora? Será o que ele pode fazer agora sem Elias? E o texto diz que ele pegou lá a capa de Elias, bateu sobre as águas abriram, e ele passou, e aí o povo começou a dizer, então ele virou mesmo, né, o sucessor, né, de Elias, ele é o sucessor de Elias, ele é o profeta de Deus, o profeta de Israel agora. Então, uma coisa você pode ter certeza, quando Deus lhe chamar para alguma coisa nessa vida, se é um chamado de Deus, ele vai lhe abençoar, e você não precisa ficar com medo das opiniões. Gente, isso é uma coisa que para muita gente hoje em dia, medo da opinião alheia. A gente deixa de começar um monte de coisa na nossa vida porque a gente tem medo do que vão pensar. É muita coisa mesmo, em todas as áreas, tudo que você pensar. Na vida espiritual, nas questões da igreja, né? na vida familiar mesmo, né? O medo do que o pai, a mãe vai pensar, ou então até dentro do próprio casamento, né? Medo do que a mulher vai pensar, do que o marido vai pensar. Na vida profissional, então, que o medo, já tem a expectativa, né? A expectativa de se vai ou não dar certo. Aí junta com esse medo da aprovação das pessoas, junto com a pressão social, né? De ter que ganhar dinheiro. Então, hoje em dia tem muita gente que está realmente parada no meio do caminho por causa do medo. E eu não sei que tipo de medo você tem, mas o medo é uma coisa que, hora ou outra, ele está nos cercando e nos rodeando. E a gente precisa pedir a Deus que Ele nos dê esse espírito que Ele disse que os cristãos teriam. Era espírito de poder, espírito de ousadia, espírito de equilíbrio, espírito de amor. Deus não nos deu um espírito descontrolado para sair fazendo qualquer coisa que vai dar certo. Não, mas Ele nos deu um espírito de coragem, um espírito de força, para que a gente possa colocar tudo na presença dele e depois disso tomar uma decisão. Então, por favor, faça isso. O texto diz o seguinte, então, o que eu li aqui no capítulo de número 7, diz que eles tinham acabado de vencer aquela grande guerra que é conhecida até hoje como a guerra onde os muros de Jericó caíram, né? O povo de Deus ali com medo, a cidade de Jericó fortificada com muros, e Deus diz, vocês vão passar por aí. Como? Então, só tem como ir para a terra prometida passando. Como, Deus? E Deus vai lá e dá aquela ordem toda. Vocês vão marchar por 7 dias ao redor dessas muralhas. Os levitas, né, os homens que adoram, eles vão ir na frente. Vocês vão ir adorando a Deus. Os soldados vão ir atrás, como, né, representando que é o nome de Deus que vai ganhar a guerra. Não são os soldados. Vocês vão ir cantando, adorando. Né? No 7º dia vocês vão começar a adorar a Deus, vão começar a marchar, a pisar no chão e vão dar um grito de glória ao Senhor e esses muros vão cair. Então, assim, uma grande guerra muito conhecida historicamente. Beleza, acontece então que Deus os abençoa. Essa grande, né, batalha que foi vencida, quando eles entraram em Jericó, ganharam essa batalha, isso trouxe uma grande força, né? Quando a gente ganha alguma coisa na nossa vida que é difícil de se ganhar, a moral aumenta, né? Obviamente, a moral ela cresce. E aí só que tem uma coisa, e aqui entra a primeira parte aqui do texto que eu li. Quando eles entraram lá e tal, na terra de Jericó, Deus também deu algumas outras ordens, né? E alguma das coisas que Deus não queria que acontecesse era que eles pegassem alguns despojos. O que é um despojo? Eles vencem uma guerra, pega lá um colar de ouro, sei lá o quê, uma espada, uma capa, coisas nesse sentido. Deus não queria que eles pegassem despojos nenhum. Isso acontecia em muitas guerras, né? Todo mundo que ganhava a guerra ia lá e pegava, mas nessa aqui o Senhor Deus tinha um propósito. Só que tinha um homem chamado Acã, que a Bíblia diz que ele era da tribo de Judá, e ele foi lá e pegou uma capa babilônica, ele pegou algumas coisas e escondeu dentro da tenda dele, do lugar lá que eles moravam. Eles estavam ainda, né, no percurso
em direção à terra prometida. E é interessante você observar uma coisa. No capítulo aqui que eu li, no capítulo 7, a Bíblia diz que agora eles vão até uma montanha para olhar a cidade de Ai. A cidade chama Ai. E quando eles olham para lá, eles voltam. E o relato que eles trazem para Josué é assim, não precisa nem levar tanto guerreiro. A cidade é pequena, 3.000 homens, acaba com todo mundo lá. Então, você vai perceber uma coisa. Você vai perceber que existe, no primeiro momento, uma desatenção com relação a uma ordem de Deus, que não era para pegar nada. E uma segunda coisa que era um desprezo com relação aos inimigos. Porque Deus não falou que era para levar só 2 ou 3 mil homens. Eles estão pressupondo que aquele país, que aquelas pessoas, elas são frágeis e então devem levar menos homens para descansar. Então, o que você e eu notamos aqui é uma coisa muito clara. A indolência, juntamente com a prepotência, elas grudaram no coração do povo de Deus, do povo de Israel, e eles não oraram a Deus antes de participarem de algo tão importante que era o continuar dessa migração em direção à terra prometida. Então, olha, eu quero que você pense muito bem sobre isso, porque Deus ele nos dá certas vitórias. Mas essas vitórias que Deus nos dá, elas não nos habilitam a cometer alguns erros. Um exemplo, quando você faz algo maravilhoso para Deus, isso não te habilita a pecar um pouquinho, entende? Não existe esse tipo de coisa diante de Deus. O pecado sempre deve ser confessado. Então, por exemplo, você olha para um homem como Davi, tudo que Davi tinha feito de bom não compensou os pecados que ele cometeu. As coisas que ele fez de bom, o Senhor Deus trouxe honra para Israel, trouxe honra para a vida dele, e as coisas que ele fez de mal ele pagou, entende? Então não existe esse tipo de troca. E eu percebo que isso é uma coisa que o nosso coração tende a nos enganar. Quando parece que a gente está fazendo demais para Deus, parece que a gente tem um certo tipo de coração que nos leva, né, a algumas decisões um pouco equivocadas de parecer que a gente pode fazer certas coisas porque a gente está fazendo até demais. Né? É o que acontece, por exemplo, com pessoas que, vamos supor, que lidam com grandes obras de ação social, e aí essas pessoas elas começam a desenvolver um trabalho muito bonito, né? Começam do nada, começam doando a sua vida por completa, aquele trabalho vai crescendo, aquele trabalho começa a receber apoio, aquele trabalho começa a receber muita ajuda, e quando você percebe aquele trabalho que era totalmente vindo assim, né, de um coração humilde, até Deus guiando tudo, se torna um inferno. Eu citei aqui, só para você ter uma memória, uma ilustração clara, que é o exemplo daquela mulher que era deputada federal, a Flor de Lis. A Flor de Lis, que era deputada federal, que tinha um ministério lá da Assembleia de Deus, lá no Rio de Janeiro, lá na favela do Jacarezinho, aquela mulher ela começou sozinha, pegando as crianças que não tinha, que os pais abandonavam na pobreza. Né? E o que acontece? O que ela começou a fazer não começou errado. Ela não era uma bandida desde o começo. E você vai olhar a história dela, as pessoas que conheceram ela desde o começo, todo mundo sabe que ali não tinha como começar errado, gente. Porque aquela mulher só tinha a perder, não tinha nada que ganhar. Só que os anos foram passando, né? E ela continuou nisso. Só que o dinheiro foi vindo, né? A ligação política com ligação igreja foi acontecendo, e tudo aquilo ali, então, armou um grande circo para uma pessoa, muito obrigado, para uma pessoa que supostamente estava sendo usada por Deus lá no começo da sua vida, ser agora, isso já é claro, né, a mandante do crime do seu próprio marido. A mulher mandou matar o próprio esposo, ela criou dentro da própria casa dela uma organização criminosa de pessoas que ela dizia que estavam levando para a casa dela, que estavam se convertendo a Cristo, e na verdade ela estava criando, era uma gangue de pessoas que faziam uma série de serviços, trabalhos sujos para ela e para outras pessoas que trabalhavam naquela mesma questão. Então, o que eu estou querendo dizer é que passar de um lugar
correto para um lugar errado, gente, é muito rápido quando a gente não vigia. Muito rápido mesmo. Tem tanta gente que começa muito bem, mas o negócio assim vira de uma hora para outra, porque quando se começa a receber auxílios e coisas nesse sentido, vira muito. Então, eu estou usando um exemplo aqui no campo social, no campo de ajuda, mas isso você vai ver assim em várias áreas da vida, sabe? Por exemplo, se você for olhar, eu gosto muito de olhar a vida de esportistas, né? Pessoas que competem em qualquer área, seja futebol americano, qualquer coisa. Tá? Tem muitos que começam assim, do nada mesmo, sabe? Eles tiram força de onde não existe força para competirem no mesmo nível de outras pessoas que têm tudo, patrocínio, apoio, tudo, e eles tiram força e eles conseguem. E aí eles então conseguem os seus patrocínios, eles começam, e aí eles entram no mundo das drogas. E eles simplesmente não conseguem então continuar a jornada deles, que eles lutaram desde lá de criança para conseguir o que era quase impossível, conseguiram, começaram a ganhar um dinheiro e agora se entregam num mundo tortuoso como esse. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. A palavra de Deus para nós hoje é essa. Tome muito cuidado, porque quando nós vencemos Jericó, parece que agora Deus está aprovando tudo. E a palavra é: Deus não está aprovando tudo. Porque eles foram lutar contra Ai. Capítulo 7, você vai ver o capítulo 8 aí, eles vão lutar contra Ai, e a palavra de Deus diz que o povo de Ai destruiu o povo de Israel. E aí Josué, ele ficou louco, porque ele não entendeu como aquilo ali foi possível de acontecer, porque era um país pequeno, era uma cidade pequena, a cidade de Ai era uma cidade bem pequena, né? Um minuto aqui. É uma cidade bem pequena. E acontece então que eles vão lá com 3.000 homens e eles perdem a guerra. Quando eles voltam dessa guerra, Josué vai, arranca a roupa, como era costume de fazer, né? Aquele sinal de lamento, de falta de entendimento do que está acontecendo, de revolta, de arrependimento, era um sinal tudo misturado. Ele rasga a roupa, dobra o joelho no chão, coloca a terra na cabeça e Deus tem misericórdia. O que aconteceu, Senhor? Por que o Senhor permitiu que a gente perdesse essa batalha? O Senhor mostrou para nós, a gente atravessou o Rio Jordão, o Senhor ainda mandou a gente pegar as pedras lá. Deus disse a eles, pegue as pedras que estão no fundo do Rio Jordão para ficar como memória, herança, de que eu tirei vocês daqui, fiz vocês atravessar de um lugar ao outro. Aí ele está lá de joelhos: Senhor, o Senhor nos deu vitória sobre o povo que tinha os muros de Jericó. E agora a gente cai diante de uma guerra de um povo pequeno, uma cidade pequena, a gente perdeu a batalha. Olha, isso é a vida nossa. A vida nossa, muitas vezes, é vencer grandes batalhas e perder pequenas batalhas. Porque nós menosprezamos o treinamento que nós temos que ter nas pequenas batalhas. Grandes batalhas, elas nos desafiam, elas fazem o coração acelerar, faz com que a nossa adrenalina fique um pouco mais alta. Isso nos ajuda para que a gente possa se preparar melhor. Agora, pequenas batalhas, muitas vezes, faz com que nós as desprezemos. Porque parece que elas não são tão desafiadoras assim, parece que nós já temos outras coisas que nós já fizemos que são maiores. E esses são os problemas. Esses são os problemas. Então, eu queria deixar esse terceiro ponto aqui, que as pessoas que creem em Jesus, elas não costumam cair diante de grandes gigantes, elas costumam cair tropeçando em pedras. Tropeçando em pedras. É assim que funciona. Então, você vai olhar para a vida de muitas pessoas que conseguiram, passar por coisas, ver Deus na sua vida de forma sobrenatural, e aí você vai olhar em coisas pequenas, você vai dizer assim: mas como que essa pessoa não passou por isso? É justamente porque, nesse momento, Deus nem foi invocado. Quando eles foram lá lutar contra Ai, a única coisa que eles fizeram foi assim: o povo lá é pouco, leva 3.000 que a gente ganha. Eles não oraram. E o que a Bíblia diz? Provérbios capítulo 16, versículo 2. Apresente todos os teus planos a Deus, e aí sim eles serão bem-aventurados. Qual o problema, então, das pequenas batalhas? Que a gente não apresenta elas a Deus. Não é?
Lá em Tiago, no capítulo 4, verso 14, diz assim: não diga, amanhã eu irei lá e farei negócios. Diga, se o Senhor me permitir, amanhã eu viajarei, irei lá e farei os meus negócios. Então nós precisamos muito, muito tomar cuidado com essas pequenas batalhas que já parecem ganhas, né? Porque esse tipo de coisa, de que parece que já está ganho e não tem oração, é a soberba, gente. E a Bíblia diz que o quê? Né? A queda precede a soberba. Corações soberbos, eles caem, são nessas horas. Né? Nessas horas que parece que está tudo voltado para o que é, né, para aquilo que parece ser vencedor, já cai. Então a gente precisa tomar muito, mas muito cuidado com isso. Aí o texto então vai dizer que depois da oração que eles fizeram, eles foram até lá e Deus deu a vitória. Eles fizeram a oração, Deus depois mandou eles irem e eles ganharam a batalha. Então é assim que funciona. Nós precisamos orar, nós precisamos estar diante de Deus, na presença de Deus, pedindo a Deus as coisas antes de fazer. Então, escute por favor o que eu vou te dizer. Se você tem orado por alguma coisa para Deus fazer algo e Deus não respondeu ainda, não faça. Seja paciente, não seja imediatista, não seja uma pessoa que age, né, com impulso, uma pessoa que age, né, por emoção, por agitação, porque isso dá muito problema. Você vai encontrar na Bíblia inteira, né, conselhos de Deus falando para a gente não agir com o coração agitado, conselhos de Deus falando para a gente tomar cuidado com o nosso coração, porque ele nos engana. Então, assim, é muita coisa que a Bíblia vai dizer sobre essa questão da velocidade humana, né? Você vai ter um texto inteiro lá em Eclesiastes dizendo assim, né? Cuidado com relação ao tempo, né? Porque há um tempo e há um modo para Deus fazer cada coisa. Então a gente não conhece o tempo de Deus. E eu tenho certeza absoluta que o século XXI agora, o que nós estamos, né? É o século que mais tem que ser pregado, que a gente tem que tomar cuidado contra a velocidade das nossas ações. Porque hoje em dia nós estamos vivendo uma época que em nenhuma outra, né, época da história houve tanta informação, tantas decisões que precisaram ser tomadas de forma tão rápida. Né? Eu trouxe aqui esses dias a estatística, eu não me lembro de cabeça agora, mas se você pegar há 500 anos atrás, um homem muito estudioso, um cientista, qualquer pessoa que seja, ele não chegava a ter o número de informações que uma criança hoje, que não saiu dos 10 anos, consegue ter. Eu não estou falando da qualidade da informação. Um cientista de 1500, obviamente, ele pode ter adquirido muitas informações técnicas que fizeram muito bem para a época dele, mas um nível de informações, o que habita dentro da cabeça de uma criança hoje de 10 anos para baixo, é maior. O número de informações que essa criança foi exposta até os 10 anos é maior do que a que um homem adulto, um cientista, foi exposto lá no ano de 1500. Gente, a gente vive uma época louca. E é o que a Bíblia vai dizer. Daniel diz, né, que nos últimos dias a ciência, que é o conhecimento, ia se multiplicar. Então hoje em dia a gente tem notícia de tudo quanto é coisa. E olha, não tem como a nossa mente ser normal se a gente expor a nossa mente a esse tanto de notícia que existe. Não tem como. É por isso que não vai ter recuo, né, da venda de medicamento para dormir. Não vai ter recuo, porque a gente acelera a nossa mente, né, num nível muito maior do que ela foi projetada para ser acelerada. E para ela desacelerar, ela vai precisar de remédio, ela vai precisar de química para desacelerar. Então, assim, você pode ter certeza absoluta que quanto mais os anos forem passando, mais nós, no geral, não é só esse negócio de quem não é crente, não, vai precisar cada vez mais de medicação. Porque nós estamos levando o nosso corpo, as nossas emoções, nós estamos levando a nossa mente, não é a um limite correto, mas é um limite de destruição. Nesse sentido que eu estou dizendo da questão da velocidade. Então, a gente realmente deveria começar a ouvir esses profissionais que dizem aí para nós devemos começar a reduzir
o nosso tempo em rede social e coisas nesse sentido, porque isso é coisa séria, né? É coisa muito séria mesmo. Então, aqui, esses homens, povo de Israel, depois que orou, venceram a batalha. O negócio é esse, é vencer a batalha. Eu não sei você, mas esses dias, como eu estou falando aí de celular, eu fiquei um pouco assustado. Porque o meu celular eu uso ele para ler também, né? Eu uso ele para ler, eu tenho o Kindle e uso ele para ler. Quando eu vou ler, eu desligo então o modo, as funções de notificações, de tudo, para eu poder ler sem ter notificações no meu celular e por aí vai, né? E do meu celular também eu assisto as minhas aulas dos cursos que eu estou fazendo, de alguns cursos que eu estou fazendo, e por aí vai. Mas mesmo assim, esses dias eu fiquei assustado, porque toda semana o celular dá lá para nós o tempo que a gente passa, né, na frente do celular. Então, mesmo tirando as 3 horas por dia que eu passo assistindo 2 cursos que eu faço, então é 1h30 cada um por dia, mais o meu tempo de leitura que eu não consigo precisar, depende de um dia para o outro, e eu também não consigo precisar quanto tempo eu fico usando o celular, atendendo alguém, porque eu preciso atender as pessoas que ligam, querem conversar, pedir oração. Eu não consigo. Mas esses dias eu acordei na segunda-feira e estava lá 8 horas com o celular. Falei, caramba, é demais. Então, não, tira 3 aí que é que eu estudo. 5. Ah, tá bom, mas eu leio. Quanto que tá para? Não sei. Tira 1. 4. Tá, aí tem as pessoas que eu vou conversar, sei lá o que, eu não sei. Então, assim, não dá, mesmo que seja 3 ou 2 horas, é muito tempo para a gente ficar simplesmente colocando a nossa mente ali num devagar, num devaneio, devagar que eu estou dizendo assim, né? Agora, sim, eu sou completamente a favor de você usar também o seu celular se você tiver algum hobby, alguma coisa que possa ser benéfica, mas a gente tem que tomar cuidado, porque esse trem é louco demais. Então a gente acaba que passa o dia sem orar. E essa foi a minha comparação. Falei, pô, tem 8 horas do meu dia que eu passo com o celular na minha mão. Não interessa se eu estou estudando ou não. É o quê? É a ferramenta que eu uso. E o tempo para orar? Será que eu passo 8 horas? Mesmo que na hora que eu for orar eu durma um pouco, certamente tem alguma coisa que está desequilibrada aí, né? Então, assim, uma coisa para a gente pensar, uma coisa para a gente refletir bastante. Então, eles venceram a cidade de Ai, correto? E depois disso, então, eles recuperaram essa questão que eles tinham, que era a confiança em Deus. Só que, aqui, eu vou terminar aqui. A palavra que, nossa, não está uma palavra que eu não estou querendo que você pegue pontos certinhos. Eu não vim trazer um sermão, eu vim trazer uma reflexão hoje. E o texto vai dizer que depois que eles venceram Ai, veio um povo até eles, chamado um povo gibionita. Tá? O povo gibionita vai estar aí, só para se quiser colocar no telão, está no capítulo número 9. O povo gibionita, eles vieram até o povo de Israel. E eu vou terminar falando isso aqui. Esse povo, eles moravam, na verdade, bem perto ali da época da onde Israel estava morando, ali no deserto. Só que eles ficaram sabendo da grandeza de Israel, do Deus de Israel, que tinha derrubado o muro, que tinha feito um monte de coisa. Então, assim, a fama de Israel naquela época estava correndo. Os gibeonitas, então, eles vestiram roupas velhas, vestiram sapatos rasgados, pegaram pães que já estavam se esfarelando, que ninguém comeu, sabe? Pegaram animais magros e foram na direção do povo de Israel. E o texto sagrado, então, vai dizer que chega um momento que está vindo ali uma nação, um clã monstruoso de pessoas pobres. O povo de Israel olha, eles não ficam com medo de ter uma batalha. Nada. Eles simplesmente olham e perguntam de onde vocês vêm, o que vocês querem. E aí, então, eles dizem, olha, nós viemos de uma terra distante, nós somos um povo que andou demais, nós conhecemos a fama do seu Deus, nós queremos ficar perto de vocês, nós queremos ser protegidos por vocês. Essas palavras, elas, de alguma forma, suscitaram, né, na liderança, seja em Josué e nos outros líderes ali do povo de Israel, boa coisa, né? Boa coisa, porque eles estavam reconhecendo Deus. O que Israel sempre procurou? Procurou nações que dobrassem o joelho e dissessem, o Deus de vocês
é o Senhor. Só que olha só, a gente precisa tomar muito cuidado com isso aqui. O texto vai dizer então que eles usaram boas palavras. E aí você vai encontrar, por exemplo, Salomão falando isso aqui assim um monte de vezes. Ele vai falar pelo menos 5 vezes lá em Provérbios que nós não devemos nos elogiar com a nossa própria boca, mas esperar o elogio vir da boca de alguém. Mas ele vai dizer assim, ó, em outras 4 vezes assim: assim como o fogo é que prova o ouro, o fogo é que tira as impurezas do ouro, assim são os elogios que são feitos a vocês. Lá ele vai dizer também que os elogios, quando eles são dados ao coração de um homem, de uma mulher que não está em vigilância, esse elogio serve somente para ser uma multiplicação de bajulação, de beijos, para deixar essa pessoa desarmada, para que ela possa então depois ser tocada. Então, a verdade é que existe um grande poder no elogio, né? Você vai ver, esses dias a gente falou aqui, quando teve o negócio de casais, Salomão e Sulamita em Cânticos, né, a forma deles se elogiarem é assim, é a beleza, né, a beleza da palavra. A palavra, quando ela é falada, a gente vê o poder que ela tem de curar um coração, sarar um coração, fazer uma pessoa se sentir amada, uma pessoa se sentir querida. Então, assim, a gente tem que usar as palavras para coisas boas, gente, porque a palavra ela tem uma força muito grande de arrebentar coração e de abençoar coração. Tem pessoas que até hoje elas são o quê? Destruídas em alguma área da vida porque ouviram, né, o turbilhão de uma palavra descarregada por um pai na infância, por uma mãe. Então essas coisas existem, né? Então a gente foi chamado para usar as palavras da forma correta. Então Salomão vai dizer também que as palavras corretas são usadas por homens maus. Corretas no sentido de que palavras boas, palavras suaves, palavras doces, são usadas por homens maus, bajuladores, que querem se aproximar dos reis. Ele vai dizer isso. E foi exatamente o que esse povo aqui estava fazendo. Os gibeonitas, eles não moravam longe de Israel, eles não criam no Deus de Israel, eles, na verdade, não queriam nada com o Deus Todo-Poderoso de Israel. Eles só tinham medo, eles não queriam morrer. Só isso. E aí eles chegaram lá com essa história toda de que, sei lá o quê, o Deus de vocês é grande, né? Nós não temos nada o que comer, ajuda a gente, isso e aquilo, e por aí vai. E aí o que aconteceu? Josué, novamente como líder, ele falhou porque ele não orou a Deus. Porque chegou uma nação dizendo, nós queremos fazer uma aliança com vocês. A gente quer ser protegido por vocês, mas nós vamos trabalhar, nós vamos fazer o que tiver que fazer. Só que eles não oraram, gente. E não dá, a gente não pode, nessa vida, fazer aliança com nada sem orar antes. Nada. Então, tudo o que te pressiona bastante não é da parte de Deus, não é. Então, você pode ver que, por exemplo, mas fala, tem essas pessoas que vão vender as coisas, não é? E aí quando elas vão vender as coisas, elas vão lá e falam, tal, negócio aqui, esse valor aqui. Primeiro elas vão lá e começam, né? Qual que é o seu nome, qual que é o carro que você tem que levar você e a sua esposa juntos. Se não for, não vai. Beleza, tal. Sua renda mais ou menos. Você joga lá embaixo, não quer que o cara cresce o olho, né? Aí beleza, você tá lá, o cara, não, conversar, o que você quer tomar? Não, pode escolher o que você quiser. Aí você escolhe o mais caro, aquele negócio, continua. E aí o que acontece? Aí o cara chega lá e joga um valor, nós estamos fazendo um projeto, é isso aqui e tal, o valor é esse, a gente quer você como parceiro, vocês são parceiros, sei lá o quê. Aí você vai lá, olha pro negócio, tal, fala, não, tenho que conversar melhor com a minha esposa. Não, podem conversar, a gente vai sair, aí eles vão lá, pega, põe uma porção lá para você comer de torresmo, de alguma coisa. E não vamos fechar isso aqui não, a gente veio aqui só para ver, conversar e tal, né? E aí eles chegam lá, e aí, vocês conversaram? Não, beleza, então vai lá, aqui, tira 50% do valor, isso aqui é para vocês fechar agora. Aí, nossa, tirou 50% e sei lá o que e tal. Aí o cara fala assim, não, mas vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar esse papel aqui, eu vou lá pro hotel, vou tomar um banho, vou dar uma pensada com a minha esposa e volto. Aí o cara fala assim, o negócio é o seguinte, só vale agora. Se sair daqui, acabou, não tem desconto, tem mais nada. Esse negócio aqui é o valor que eu estou fazendo agora.
Sair daqui, acabou. Ixi, mas não dá, eu preciso tomar um banho, cara. Eu tô, cansado. Não, então não vai ter jeito, não. E aí o cara, te levou para lá, até quase te carregando, te põe para fora de qualquer jeito, rasga o papel e tudo. Então, nesse tipo de negócio, eu acho que Deus não tá, não. Por quê? Porque não dá tempo nem de orar. Você não tem tempo nem de orar, de botar em oração para ver se é para comprar ou não. Não é? Você já é obrigado a comprar na marra. É óbvio que eu sei que tem uma estratégia de marketing e tudo mais por detrás disso. Só estou dando um exemplo. Tudo nessa vida, gente, precisa ser pensado, orado, precisa ser feito com calma, com cautela. Precisa deixar as emoções subir, descer, subir de novo, descer de novo para ver se vale a pena. Porque se a emoção só subiu, não deu tempo de descer ainda, não deu tempo de subir de novo, calma, vamos ver. Vamos ver até onde essa estrutura vai ficar. Então não houve oração, gente. Eles se aliaram aos gibeonitas, botaram o povo junto, depois descobriram que eles eram mentirosos. E aí o que eles tinham que fazer? Vamos matar todo mundo. Só que não podia matar, porque fez uma aliança. E se eles matassem o povo gibeonita, quem ia pagar era o povo de Israel. Porque quem tinha compromisso com alianças era o povo de Israel. O povo de Israel não podia fazer aliança com qualquer um. Esse é o problema meu e seu. Nós, que cremos em Deus, tem uma coisa diferente com a gente. A gente não pode se unir a qualquer pessoa. A gente não coloca qualquer um dentro da nossa casa. A gente não arruma qualquer tipo de oração a ponto de chegar uma hora de nós não termos essa condição de reverter o quadro. A gente pensa que pode reverter para cima de Deus. As alianças que nós mesmos vamos construindo. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Você acha mesmo que Deus, ele é besta, a ponto de deixar o ser humano
viver o pecado e já ter, né, encruzilhado na sua mente o pecado, eu vou viver o pecado, vou viver o pecado. Quando eu tiver para morrer, eu vou pedir perdão. Você acha mesmo que o nosso Deus Todo-Poderoso, ele vai se render a esse tipo de racionalismo humano, que é fracassado, pequeno e não vale nada? Não. Cada vez que a gente pratica o pecado, o nosso coração vai endurecer. E é como a gente está falando aqui nas quartas-feiras. Vai chegar uma hora que pode até ser que a gente vai dizer, agora eu vou deixar o povo ir para prestar culto, né, a Deus lá no deserto. Mas aí o que vai acontecer? O coração vai obstinar de novo, vai dizer, volta todo mundo. Porque aquele coração que se endureceu sistematicamente, ele já não tem mais como, né, se arrepender. Então, quando você estiver diante da palavra de Deus, se arrependa imediatamente. Porque o Deus que nós servimos, a Bíblia diz que ele é justiça, ele é juízo, ele sabe muito bem o que ele faz. Amém? Vamos colocar de pé para a gente fazer uma oração, depois nós vamos participar da ceia. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse dia. Quero te pedir só que essas palavras fiquem no nosso coração e que a sabedoria espiritual venha sobre nós. Que o Senhor, ó Deus, possa nos livrar do pecado, que o Senhor possa nos livrar da presunção, que o Senhor possa nos livrar de tomar atitudes e decisões sem antes entrar em oração. Ajude-nos a não perder, ó Deus, tempo demais com coisas que não trazem edificação. Permita que nesse ano de 2023 nós possamos aprender coisas que nós não sabíamos, que nós possamos abandonar vícios que nós praticávamos, e seja um ano abençoado, e seja um ano onde o Senhor seja glorificado, e seja um ano, Senhor Deus, onde o nome de Jesus seja honrado, e seja um ano onde a gente possa passar pelo Rio Jordão e pegar aquelas pedras que tanto nos traz confiança de que foi o Senhor quem nos tirou lá das terras passadas e tem nos guiado, Senhor Deus, a uma terra de promessa e uma terra de vitória. Muito obrigado por essa oportunidade. Que cada um de nós sejamos tocados pelo Espírito do Senhor. Que cada um de nós sejamos, ó Deus, abençoados de maneira, ó Deus, poderosa, Pai, no nosso coração. Porque, ó Deus, nós não podemos fazer nada por nós mesmos, mas se a presença, se a graça do Senhor vier sobre nós, nós vamos poder viver o melhor do Senhor que existe nessa terra. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por este momento, que a Tua palavra fique gravada em nós e que nós vivamos, ó Deus, a bênção do Senhor em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém.